Olá vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e eu quero comentar uma coisa que eu falei recentemente em algum vídeo, que todo esse governo da Dilma pode muito bem, no final das contas, sair e entregar o país na mão dos liberais. Assim como a ditadura fez tudo o que fez, saiu e entregou o país na mão dos socialistas. Um comentário específico falou: eu só acho muita ingenuidade achar que em 2018 nos livraremos tão facilmente do PT. Pode não ser em 2018, pode não ser em 2022, mas o fato é que o socialismo não tem futuro. Onde quer que ele se implante hoje, ele vai durar um tempinho e vai falhar. Claro, agora a gente teve o STF dando uma decisão constitucional bizarra, um juiz leu a Constituição e foi totalmente esquecido. E você pode pensar, não, mas eles têm controle disso agora, eles podem fazer um monte de coisa. Bom, o Maduro fez isso na Venezuela. O Chávez assumiu o governo lá, fez vários tipos de palhaçada, censurou a mídia, o Maduro prendeu opositores, proibiu pessoas de concorrer nas eleições e perdeu. Não tem o quanto você pode se distanciar da realidade sem consequência. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E o socialismo só produz uma coisa: pobreza. Ele só produz filas, ele só produz escassez. Se a gente estivesse nos anos 1700, onde pobreza era absolutamente normal porque a Revolução Industrial não tinha acontecido ainda, se algum país virasse socialista, ele ia ser pobre como todos os outros, daí você não teria o contraste. Agora, na Venezuela, o socialismo se instalou e agora falta tudo. E a população lembra, poxa, mas antes a gente não tinha problemas para comprar a maioria das coisas. A gente não tinha inflação gigantesca, a gente não tinha essas... Elas podem não olhar para a política ou para a economia, mas elas olham para as pequenas coisas. E quanto mais o socialismo se implanta, mais ele destrói as pequenas coisas, mais ele gera escassez, mais ele cria pobreza. E as pessoas não aceitam isso, porque elas têm o contraste hoje. Elas veem, por que a Venezuela hoje é tão pobre e a Colômbia está mais rica que eles? Se a gente tem tanto petróleo, se nós venezuelanos temos tanto petróleo. A gente vê isso no Brasil hoje. Por que a gente, num país tão grande como os Estados Unidos e com tantas riquezas como os Estados Unidos, estamos totalmente ferrados em relação a ele? Tem alguma coisa errada, você nota isso. E quanto mais o socialismo se aprofunda e vai destruindo toda a riqueza, as pessoas se rebelam. Não tem discurso que consiga vencer isso. Nem a União Soviética resistiu a isso. E a União Soviética fazia o quê? Ela atirava nas pessoas. E eventualmente a casa caiu. Porque acho que o Gorbachev, eu não lembro o nome agora, eu tô fazendo esse vídeo improvisado, o cara foi para os Estados Unidos, viu um supermercado e falou: meu Deus, isso aqui é ridículo. Tem aqui mais tipos de iogurte do que eu jamais vi na minha vida. Isso é idiota, por que a gente é socialista ainda? E ele mesmo destruiu o socialismo na União Soviética, porque ele viu que dava errado. Você pode entrar no socialismo. Sim, você consegue convencer a população numa eleição, ou 2, ou 4, ou 8. Você não consegue convencê-las para sempre. Você tem que ficar nesse socialismo meio soft, e quando você realmente vai, não anda. É aquele voo de galinha. Como foi o voo de galinha da Argentina? Como foi o voo de galinha da Venezuela? Durou 10, 15, 20 anos. Durou isso. Agora, quando eles foram para um lado mais extremo, a Kirchner, assim que começou a extremizar a coisa no último mandato, agora na reeleição, seu governo foi despachado. O Maduro tomou uma derrota fantástica na Venezuela, onde ele controla tudo. Ele controla tudo e 2/3 da população preferiu a oposição. E agora o cara está desesperado. Ele está em desespero tentando conjurar um parlamento paralelo que ele aponta as pessoas e banha o outro parlamento eleito para salvar a revolução. Não deu. Não funciona. O único zumbi que vive hoje é a Coreia do Norte, onde eles mandam as pessoas para campos de reabilitação. Por quê? Porque eles instalaram isso lá nos anos 50. E com a ajuda da China e com a conivência de outros países. Hoje esse pássaro não ia voar. Hoje, se alguma coisa chegar perto da Venezuela, aqui no Brasil a casa já cai. O bolivarianismo foi implantado na Venezuela com muito apoio. O kirchnerismo foi implantado na Argentina com muito apoio, com um resquício do peronismo lá, que ainda vive. No Brasil, o apoio para a esquerda
esse voo de galinha não vai longe. Esse voo de galinha não vai muito longe. E ele já está ridículo e já é uma oposição massiva contra a Dilma. Tanto que se a gente tivesse eleições mês que vem ou ano que vem, não ia andar muito longe. E se tivesse outra logo depois, já tem uma resposta muito grande surgindo, já tem partidos de oposição surgindo. Na Venezuela, o que o Chávez conseguiu fazer? O que o Maduro conseguiu fazer? Consolidar a oposição. O que a Dilma conseguiu aqui no Brasil? Ela conseguiu expor o socialismo, fazer as pessoas odiarem isso, ela conseguiu subornar a população e daí o país quebrou. Então acabou o suborno, não tem mais como comprar a opinião das pessoas. Bom, e agora? E a oposição? Bom, ela conseguiu provar, esta oposição é um bando de bunda mole. E agora vem partidos como o Novo. E agora você está vendo uma guinada liberal na política, em que os políticos estão começando a realmente estudar liberalismo. Eu não sei, mas eu acho que o PSC ainda pode vir a fazer muito estrago nos próximos 10 anos. O que ela está conseguindo é jogar a oposição na direção do liberalismo. Talvez ainda leve mais um mandato ou dois do PT para consolidar essa oposição e essa oposição conseguir fazer o liberalismo vencer no Brasil. Agora, no longo prazo, o socialismo não tem futuro. Ele só produz pobreza. E a população ouve isso, ela vê isso, ela sente isso e ela vota pensando nisso. Eleições são uma mentira gigantesca. Sempre. Sempre são. É o ato de prometer um monte de coisa e depois, nhé. Não é só a esquerda que faz isso, é todo mundo. Agora, quando as pessoas estão numa fila de comida 4 dias da semana, não tem o que você prometa. Não tem. Elas sabem o que está acontecendo e elas vão votar para o outro cara. Quando você está no estado que você tinha em 2014, que foi apertadíssimo, e ainda tem muitas acusações de dinheiro de corrupção vindo de várias fontes desesperadamente para salvar a campanha da Dilma, o que foi? Foi uma campanha de mentira gigantesca, mas a população estava bem. A população conseguia acreditar, assim, que quem sabe tem uma esperança que, putz, sabe, é possível. O venezuelano já não acredita mais. O argentino já não acredita mais. O chileno já sabe. E aí, o chileno lembra do Allende. O Allende ainda não foi esquecido no Chile. E esse governo não vai durar muito. Ele pode ganhar em 2018, ele pode ganhar em 2022. Não vai ficar para sempre. Não vai. Não tem futuro. A realidade eventualmente vence. A realidade é que nem um elástico. Quanto mais você puxa, ele vai soltar aqui. Quanto mais você puxa, mais vai vir ele no seu olho voando depois. Quanto mais o socialismo se instala, maior é a chicotada. E onde quer que ele se instalou, ele foi tirado e a população odeia. Polônia, Ucrânia. Lá, ser comunista é banido. Você vai pra cadeia. Imagina como a população vai odiar o comunismo quando o regime norte-coreano cair. Hoje na Rússia, os caras preferem eleger o Putin do que eleger os comunistas. Esse é o nível de ódio. Na Venezuela, na Argentina, no Chile, as pessoas aprendem. E esse governo pode ficar aí por mais tempo. Mas nas palavras do Reinaldo Azevedo, ele vai ficar salgando a terra do ideário comunista. E depois que ele sair dessa terra, nada vai crescer. Pode demorar um tempo, mas não adianta, a realidade vencerá. E como eu disse, o socialismo não tem futuro. Pode anotar.